E o tema desse vídeo é Disruption. Segue aí. Disruption é uma palavra em inglês que não existe no português e a adaptação é disruptivo. Na verdade, para me explicar para você o que é disruption ou disruptivo, eu tenho que voltar um pouco e te explicar o que é a curva exponencial. E para me te explicar a curva exponencial, eu tenho que voltar um pouco na história e te explicar o que é a lei de Moore. Moore foi um dos CEOs da Intel, que em 1965 ele previu que a capacidade de processamento de dados de um computador ia duplicar a cada 18 meses. E ele também previu que isso duraria até 2019, que é o ano que a gente está hoje. E um dos diretores de inteligência artificial do Google, Ray Kurzweil, um dos fundadores da Singularity University, ele analisou essa lei e descobriu que isso era um paradigma e que na verdade era o quinto paradigma dentro da tecnologia. E que existiam 5 paradigmas. Todas as tecnologias anteriores ao circuito integrado, ele também tinha a mesma curva exponencial. E o que é a curva exponencial? Essa é a curva exponencial. Isso aqui é chamado ponto de flexão. Pra você entender a curva exponencial, o pensamento exponencial ele é não linear. O ser humano ele foi condicionado a pensar linearmente. O pensamento linear ele ajudava o ser humano a sobreviver. Então o caçador ele sabia que a presa ele estava saindo de um lado, ela ia correr e ia atingir aquele ponto, então ele corria até aquele ponto e conseguia pegar a presa e poder realizar sua caça e ter sua comida. Acontece que esse pensamento linear ao longo do tempo necessário, mas com a tecnologia, com o desenvolvimento tecnológico, esse pensamento ele deixa de ser positivo e começa a ser um retrocesso na nossa capacidade de pensar. Aqui nós temos uma fase onde a tecnologia ela ainda é decepcionante, deceptive. Quando ela atinge isso, que é o ponto de flexão, ela acontece a disruptura. Quer dizer, a tecnologia ela começa a atingir um estado crítico, um ponto crítico, onde essa tecnologia ela começa a performar melhor que a tecnologia anterior. O Jeremy Griffin ele fala que quando uma nova tecnologia é implantada em 3 áreas da sociedade, energia, comunicação e transporte, a gente tem uma nova revolução industrial. Como eu já disse um pouco sobre a disruptura, ela acontece não só com a tecnologia. Ray Kurzweil descobriu que ela vem acontecendo desde o início da história da humanidade, quando eles começaram a inventar as ferramentas de trabalho que já eram uma tecnologia, mas isso acontecia numa escala muito maior. Quer dizer, essas disrupturas elas vieram acelerando à medida que a tecnologia veio aumentando também. E o professor da Singularity University, Robert David, que é experto em liderança exponencial, ele ensina que a disruptura vem acontecendo desde o início da história, desde quando a pimenta era a mercadoria de maior valor no mundo, quando eles descobriram que o gelo poderia ser estocado e transportado. Isso ocorreu uma disruptura dentro do mercado da pimenta. E toda a rota da pimenta, que era onde toda a mercadoria do mundo se transportava e os portos eram as principais cidades de comércio do mundo, simplesmente foram extinguidas ou transformadas por esse processo. Acontece quando uma inovação entra no mercado e cria novos mercados ou novas formas de relacionar com esse mercado. E a tecnologia vem criando muitas situações de disruptura, como Uber, como o próprio Google, Facebook. Eles vêm mudando a forma como a sociedade vem se relacionando e criando novas soluções, formas mais descentralizadas, formas mais inteligentes, utilizando tecnologia exponencial, como inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias, realidade virtual, impressora 3D, e vem também criando maneiras diferentes do ser humano se relacionar e reorganizando a sociedade de uma maneira mais atualizada. Passando aqui pela Cordilheira dos Andes e encontrando esse fantástico cenário aqui, vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Então, por que agora é a melhor oportunidade para você se tornar um empreendedor ou investir
inovação, em transformação digital no seu negócio como executivo, ou como coach, ou como autônomo? Primeiro porque nesses momentos de transformação, grandes oportunidades aparecem. Acontece que é como uma criança. Se você oferece para a criança vários tipos de comida, o que vai acontecer é que ela não vai saber optar o que querer e vai ficar confusa. E na verdade ela vai ter mais dificuldade do que se ela tivesse poucas opções. O que acontece nesse momento agora, com o excesso de informação e com esse tanto de opções de tecnologias para você poder investir, para você poder inovar, é que você fica acabando na dúvida de como fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar um website, eu tenho que montar um aplicativo, eu tenho que investir em inteligência artificial, blockchain, IoT, e qual que seria o caminho? E isso paralisa a gente. Além das redes sociais que fazem com que a gente se compare muito com o ambiente externo. E quando esse tipo de dúvida acontece, o que você precisa de fazer é focar no mais simples, focar no primeiro passo, saber para onde você está indo, entender como é que é o futuro, fazer uma engenharia reversa, voltar nos passos iniciais. E o que é mais importante disso tudo é você saber qual que é o problema que você está resolvendo, qual que é o impacto que você vai gerar para uma comunidade. Hoje em dia, o mais importante que a tecnologia que você vai usar, mais importante que o negócio, que o produto com a solução, ou o que você mesmo, é saber para quem você vai trabalhar. Ter uma estratégia focada no cliente. E mais do que no cliente, uma estratégia focada em uma comunidade. Porque a partir do momento que você tem a comunidade, a partir do momento que você tem esse público, não importa o produto nem a solução, e nem a tecnologia, você vai ser uma pessoa que vai estar em serviço dessa comunidade, vai ser uma pessoa que vai estar provendo soluções criativas, inovadoras para essa comunidade. E à medida que a tecnologia ela for avançando nesse efeito cascata, você também vai avançando com essa tecnologia, avançando com o seu negócio. Entendendo o futuro, com a visão de futuro, mas trabalhando no presente e gerando resultado aqui agora para quem realmente precisa. Put your hands together for the lovely Laura Lee. You feeling that summer magic? I know you do. Blue eyes like the skies on such a clear day.